Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos vivendo tempos de luta, não é verdade? Muita luta, em todas as áreas. Não é só você, não sou só eu, não é só na nossa cidade, no nosso país. O mundo vive tempos de luta. Mas, no final das contas, se você pode lutar, isso é bom. Lutar é bom. Mas eu queria te dizer uma coisa que talvez pareça difícil de compreender a princípio, mas você vai entender ao final. Lutar é bom, mas render-se é melhor. Não é verdade? É? Não sei, né? Vamos ver. Então, uma das coisas que me motivou a começar essa página foi justamente sobre uma mensagem que eu dividi com algumas pessoas em alguns lugares e que impactou profundamente o meu coração. Então eu queria dividir rapidamente com vocês aqui alguma coisa sobre rebeldia, submissão e rendição. Se eu falei que lutar é bom, mas render-se é melhor, aqui nessas três palavras a gente vai trabalhar um pouquinho. Rebeldia, todo mundo sabe o que é, né? Insubordinação, teimosia, quem não aceita a autoridade. E salvo em exceções, em circunstâncias muito especiais, a rebeldia não é uma coisa boa, né? E a gente nunca quer ser taxado de rebelde, nós nunca somos. Não sei quando a gente é adolescente ou em situações específicas, mas não é uma pecha, um adjetivo que normalmente as pessoas aceitem bem. Especialmente se você é uma pessoa comprometida, séria, se diz discípulo de Jesus, mas ainda que a gente tem dificuldade de aceitar essa designação, esse adjetivo para nós, essa qualificação ou desqualificação. Mas por hora a gente vai deixar a rebeldia de lado e eu queria trabalhar um pouquinho aqui sobre as diferenças entre submissão e rendição. Naturalmente que essas palavras são intercambiáveis, em muitas circunstâncias elas têm significados idênticos, mas eu quero trabalhar aqui hoje particularmente nas diferenças dessas duas palavras e você vai entender. Ser rebelde não é bom. Não é bom nunca, em circunstância nenhuma. Afeta a nossa volta, afeta a autoridade e afeta também a nós mesmos negativamente. Mas ser submisso, normalmente a palavra submissão, salvo aquelas submissões doentias, de relações doentias e tal, e tóxicas, normalmente a submissão, especialmente do ponto de vista cristão, é visto como uma coisa boa. E rendição? A rendição é um outro nível de submissão. Vou explicar. Submissão em geral, num sentido estrito, como a própria palavra diz, você está sob missão, no sentido que você aceita a autoridade, você aceita os comandos, você se submete para cumprir um propósito. Você quer ver? O soldado é submisso ao capitão no quartel? É submisso ao capitão para aquela atividade específica militar. Na sua casa, se o sargento, capitão, coronel, general for lá na sua casa dizer que tipo de comida ele deve comer, que horas ele deve ir para a cama, qual é o canal de televisão mais adequado, em quem ele deve votar, ele já não vai ser mais submisso. Isso vai implicar numa insubmissão dele lá no quartel? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a nossa obediência atrelada a uma missão. Isso é submissão. Rendição é outra coisa, pelo menos naquilo que eu quero conversar com vocês. Porque obviamente que existem rendições negociadas, desde as rendições das guerras, quanto as rendições de alguém que tem um refém e chama o juiz, a televisão, seja lá quem for, para que ele possa negociar os termos da rendição. Mas, grosso modo, a rendição, e a rendição do qual eu quero falar aqui, é uma rendição incondicional, que não está atrelada a uma missão, não está atrelada a um resultado, não está atrelada a uma circunstância. Como eu dei o exemplo do soldado, podia ser do empregado do patrão, pode ser
submissão a uma liderança espiritual, que se ela não for nociva, não for tóxica, não fizer assédio espiritual com você, ela vai até onde for saudável, mas não vai interferir na cor da camisa que você veste ou no time que você torce e que tipo de trabalho você desenvolve. Então, para a gente conversar sobre isso de uma maneira fácil, que seja acessível, eu escolhi 2 personagens. Eu não escolhi, né? Quando eu comecei a pensar sobre rendição, uma hora a gente pode conversar mais sobre isso, começou de um outro modo e essa semana, antes de gravar esse vídeo, eu acabei reduzindo a esses 2 personagens para ficar mais compacto e ficar mais acessível, palatável para todo tipo de público. 2 personagens que mesmo aqueles que não são cristãos, que não têm o hábito de ler a Bíblia, já ouviram falar. O primeiro personagem é Jonas. Jonas é aquele que foi engolido por um grande peixe ou por uma baleia, enfim, passou 3 dias lá conforme o relato bíblico. Relato bíblico que é atestado, comprovado por Jesus, que disse que para aquela geração que vivia no tempo do seu ministério, não seria dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Então, se você suspeita da autenticação do que aconteceu com Jonas, Jesus Cristo falou, se você é discípulo de Jesus, né, conversa com ele sobre isso. Não é verdade? Então, mas vamos lá, Jonas. Jonas foi chamado por Deus. Ele recebeu a missão diretamente de Deus. Ele não intuiu, um dia assim acordou e falou assim, eu vou para Nínive pregar para aqueles caras lá. Então Deus chamou Jonas para que ele fosse cumprir uma missão de pregar o evangelho, anunciar a salvação de Jeová em Nínive. O que ele fez? Foi rebelde. Ele vazou, fugiu, foi para o mar. E pegou um barco lá, e a gente sabe da história, e o barco acabou sofrendo tempestade e tal, e jogaram no mar e ele foi engolido por um grande peixe. Pulando para o fim da história, a gente vai ver que Jonas acaba cumprindo a missão. Ele vai a Nínive, prega para o povo, e o povo se arrepende. A missão foi cumprida com êxito. O propósito de Deus, a missão que Deus deu para ele foi cumprida. Então Jonas deixou de ser rebelde. Mas Jonas se rendeu? Não, Jonas se submeteu. E olha a diferença do resultado de uma circunstância e de outra. Por que Jonas se submeteu? A submissão dele não é uma rendição incondicional ao Deus que ele já servia, porque ele foi chamado por Deus. Porque quando ele estava lá na barriga do grande peixe, ele falou assim, quando as águas me cercaram e tal, a minha oração subiu até o Senhor. E aí ele pede para Deus o salvar. E porque Deus o salva, aí ele vai cumprir a missão. Você quer ver como é um negócio? Ele só cumpre a missão porque ele fez uma barganha com Deus, ele fez um negócio. Claro que a missão, o propósito de Deus ia ser cumprido. Mas para a gente ilustrar aqui, na oração que está lá no capítulo 2 de Jonas, ele diz assim, depois você dá uma olhada lá, aquilo que eu votei, eu pagarei. Então, a gente pode inferir, sem fazer nenhuma heresia, que Jonas, lá na barriga do peixe, orou, se o Senhor me salvar aqui, eu vou a Nínive como o Senhor queria, eu vou lá pregar e o povo vai se salvar. Tá bom. Deus topou o negócio com ele, porque já era o propósito de Deus que ele fosse até lá mesmo. Deus usou a baleia, o grande peixe, para o convencer, e tá bom, negócio fechado. Então fala, finalmente Jonas se rendeu a Deus, não é? Não se rendeu, porque ele disse, aquilo que eu votei eu pagarei. Ele se livrou, ele fez um negócio, ele trocou com Deus. Você quer prova inconteste de que ele não se rendeu? Quando ele cumpriu a missão e os ninivitas se converteram, ele 2 vezes pede para morrer. Ele pede para morrer quando as pessoas se convertem, e ele fala, por isso que eu não queria vir quando o Senhor me chamou, porque eu sabia que o Senhor é compassivo e tardio em irar-se e que perdoa os pecados e tal. Então, apesar de ele ser servo de Deus, foi chamado por Deus, ele tinha um coração rebelde. Então a submissão muitas vezes vai mascarar um coração rebelde. Ele cumpriu a missão dele, o povo se converteu. Mas qual é a consequência quando você cumpre o chamado de Deus, você cumpre a missão de Deus, você trabalha na igreja, você vive para a igreja, você prega para as pessoas, você ensina o evangelho, você faz o bem, você socorre os necessitados, você é um bom profissional, você trabalha direito, mas você faz isso por causa
ou para ganhar recompensa, ou para fugir do castigo, como foi o caso de Jonas, mas o teu coração é rebelde. Você não desfruta dos resultados, porque uma cidade inteira se converteu e Jonas falou 2 vezes, eu quero morrer. Tristemente, a última palavra de Jonas registrada na Bíblia é, melhor seria morrer do que viver. Depois Deus diz que ele teria que se compadecer de uma cidade, porque ele é um Deus compassivo mesmo, e o livro de Jonas termina com a palavra de Deus. E Jonas cumpriu a missão, como eu e você podemos estar cumprindo a nossa missão na terra, de sermos filhos que honram os seus pais, de sermos maridos, esposas que cuidam dos filhos, que se amam, pessoas que fazem o bem, bons profissionais, que tratam bem o seu vizinho, mas o nosso coração é um coração rebelde. A gente não desfruta das vitórias como deveria, da vitória do outro como deveria. Porque se eu de fato sou essa pessoa boa que quer o bem do próximo e tal, quando o próximo se dá bem, eu vou comemorar com ele, né? E não falar, poxa vida, melhor seria morrer do que viver. E agora eu vou dar um outro exemplo de como a rendição é incondicional. A rendição aos pés de Cristo é incondicional. Deve ser incondicional, não depende das circunstâncias. Outro personagem que todo mundo conhece é Jó. Jó era um homem reto, que se desviava do mal. Dito isso da própria boca de Deus. E ele foi atingido pelos males. E quando a mulher dele reclamou, disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque ele teria motivos, né? Porque o próprio relato bíblico diz que foi Deus que permitiu que ele sofresse aquilo. Ele diz, falas como uma doida. Recebemos de Deus o bem, não receberíamos também o mal? Olha como ele é rendido a Deus. Como ele é rendido a Deus independentemente das circunstâncias. Ele se rende incondicionalmente. Se Deus me der o bem, aleluia, glória a Deus. Se Deus me der o mal, também vou aceitar. Ele seja louvado. Porque a rendição de Jó era incondicional. Vamos ver o resultado de qual é a diferença do resultado na sua e na minha vida sobre rendição e submissão? Submissão você vai cumprir, vai ter sucesso na tarefa. A tarefa pode ser bem executada, mas o prazer, a alegria não vai ser, você não vai desfrutar como devia. E o teu coração, e a tua submissão pode, em alguns casos, estar escondendo um coração rebelde. Lá ao final do capítulo 42 de Jó, depois dele ter passado por todo aquele sofrimento, ele diz assim, me perdoa, ou como dizendo, me perdoa, Senhor, nas conversas derradeiras com Deus, eu falei de coisas maravilhosíssimas demais para mim, coisas que eu não entendia. Muitas vezes nós queremos ser os teólogos para o mundo, né? Ensinar todo mundo, a gente fala das coisas de Deus como se Deus coubesse na caixinha que a gente quer, na forma que a gente prefere. O sofrimento que foi, em tese, não merecido, que Jó recebeu, resultou nisso aí, porque ele era rendido desde a origem. Ele disse, se eu recebo de Deus o bem, não receberia também o mal? E aí ele diz finalmente, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A missão executada, a tarefa executada para Jonas não rendeu alegria, não rendeu contentamento, porque ele submeteu apenas por causa de uma missão, por causa de uma tarefa, para não morrer na barriga do peixe ou para receber o favor de Deus. Mas o coração de Jonas já era rebelde. E a gente não sabe como termina a história de Jonas, mas a gente sabe como termina o registro bíblico, ele querendo morrer. E Jó, depois de passar por tudo isso, só teve a sua vida poupada, recebe um monte de dificuldade, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu o respeito, até dos amigos. E aí ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Que nós não nos atrevamos a falar, a supor, a colocar as nossas convicções a respeito das coisas maravilhosíssimas que Deus tem para nós, mas que nós nos rendamos incondicionalmente a Jesus Cristo, de tal modo que até o bem, até o mal ele transforma em bem. E a gente pare de falar sobre um Deus que a gente já ouviu falar, pare de reproduzir um vocabulário gospel, evangeliquez, um dialeto específico de quem se diz cristão, e a gente possa, rendido, ser transformado de glória em glória, dia a dia,
pelo sangue de Jesus Cristo. Tenham um dia muito feliz e abençoado. Tchau.